Olá, a você que estuda conosco, tem acompanhado a série das reflexões junto com Vinícius em sua obra Em Torno do Mestre. Muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, que o Mestre possa estar em cada um dos nossos corações, iluminando sempre os nossos passos, irradiando-se de nós em direção a todos aqueles que convivem conosco a partir de nossas energias, de nossos pensamentos, do nosso coração. Muita paz, hoje e sempre. Vamos caminhando nas reflexões dos textos que fazem parte da obra e agora nós chegamos em um capítulo denominado por Vinícius como a psicose da época. Nós vamos ver que, assim como de vez em quando a gente diz, o texto, o capítulo, o tema é esse ou é aquele, é A, é B ou C, é o amor, é a fraternidade, a caridade, é a fé, sempre ali permeada pela educação que Vinícius nos apresenta com um conceito muito mais dilatado, abrangente e elevado do que em geral na face da Terra nós acostumamos a conhecer. É um conceito que ele nos apresenta totalmente coerente com a proposta do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. E assim, como nós também temos feito, podemos hoje dizer que a reflexão de agora é sobre a verdade. Então, a psicose da época, este título que ele dá a esse texto reflexivo, vai, na verdade, trabalhar conosco sobre a verdade. Conceito esse que, desde a civilização em seus primórdios, tem sido buscado, trabalhado, debatido, discutido e muitas vezes tem sido elemento causador de guerra. Não a verdade em si, é claro, mas aquilo que os humanos pensam sobre ela, o entendimento parcial, limitado de cada um, a sua cota de entendimento a respeito da verdade, que por vezes, como nós vamos perceber aqui, faz com que ela se torne a única, a exclusiva, a indiscutível verdade de cada um. Como se aquilo que eu entendesse fosse somente a única visão, a única certeza, e nada mais além daquilo é possível, é provável, é verídico. Isso é a psicose, faz parte dos sintomas da psicose que Vinícius nos apresenta. E ainda que, como no outro capítulo, quando nós estudávamos a respeito do lar, vimos que algumas coisas estavam limitadas ao contexto espacial, histórico, cultural, do qual ele fez parte na última encarnação, vemos que agora a época em que ele cita no título do texto, a psicose da época, continua muito atualíssima, continua totalmente vigente, ou talvez de uma forma até mais intensificada. Então, quando reconhecemos que Vinícius fala sobre a psicose da época, não é só daqueles primórdios do século XX, mas também dessa época em que nós estamos agora encarnados, uma vez mais estudando essa obra peculiar e espetacular, pelo quanto ela nos ensina a perceber ângulos dos ensinos do Mestre que até então possivelmente nós não tínhamos ainda desdobrado consciencialmente. De início, nós precisamos ir até o dicionário e vermos o que ele define para nós como psicose. Então, lá está escrito que psicose é o distúrbio mental grave, intenso e desintegrado que afeta a capacidade mental de um indivíduo caracterizado pela deficiente capacidade de discernimento, acompanhado de alucinações e delírios, etc. Mas também vamos perceber que figurativamente representa ideia ou pensamento fixo. É claro que, além dos conceitos da medicina, dos conceitos psiquiátricos, psicológicos, vamos reconhecer aqui que o que talvez Vinícius esteja trazendo para nós como panorama dessa psicose em relação à verdade, não entraria nos catálogos médicos como uma doença a mais registrada. Possivelmente é o que tem acontecido em nosso derredor. São aquelas sutilezas da alma que a academia, que a ciência ainda não
compatibiliza com algo anormal no estado do ser. Porém, pela ótica da doutrina espírita, pela visão do Evangelho, por uma razão mais equilibrada, uma consciência mais desperta e tranquila, reconhecemos sim que, ainda que não registrada pela ciência, é uma doença muito grave da alma em relação ao entendimento que ela tem a respeito da realidade, da razão, da verdade e do bom senso. E a época, mais uma vez reafirmando, por mais que a antiguidade tenha trazido muita fartura em relação aos descobrimentos no assunto da verdade, ainda muito nós temos que desbravar. E é interessante que ao longo do capítulo nós vamos ver que há uma personagem a qual a gente se compara ou se imagina para que facilite para nós, como se fosse mais um dos recursos didáticos de Vinícius, para o entendimento a respeito das meditações que ele nos traz, que é a figura de Pôncio Pilatos. Porque sempre que nós falamos a respeito de verdade, é uma provocação ao nosso pensar, ao nosso pensamento. Por vezes, a sociedade atual está muito preguiçosa no pensar. Poderemos dizer que foram as telas que nos deixaram assim? Talvez. A necessidade cada vez mais, embora supérflua e fajuta, mas de ligar-se a redes sociais e por isso todo um mundo virtual que acaba nos tomando o tempo do contato com o real? Também, talvez. Mas, fundamentalmente, diríamos que é um problema de educação? Sim, com toda certeza. Por isso que varam as épocas, passam-se ciclos, vencem-se fases e o desafio ainda continua de se formarem seres pensantes, cidadãos críticos, não só que emitem uma mera opinião com um palpite no valor de verdade absoluta, que fazem de uma fé raciocinada se tornar, por incrível que pareça, fé cega, que incrementam uma fé que justamente não tem rituais, não tem dogmatismos, esses mesmos rituais e dogmatismos, por falta de estudo, de coerência, de entendimento, de elucidação. E não só nos meios religiosos em que nós estamos inseridos, aqui, é claro, mais imediatamente dizendo o movimento espírita, mas em toda a parte de nossa vida. Porque bom senso nunca é demais. Porque pensamento crítico é uma bênção quando a gente começa a desenvolver. Porque a razão em nós fortalecida é fé também que deixa cada vez mais de vacilar. Então o coração vai se tornando seguro porque a mente se torna mais compreendedora daquilo que a vida vai descortinando. É preciso aprender a pensar. E é preciso aprender a entender que o pensamento correto, ele acaba se tornando remédio para a própria alma. Ora, não é isso que, basicamente, diríamos, é o que se dá nos processos psicoterapêuticos? O psicoterapeuta vai ali fazendo aquele trabalho belíssimo de ajudar o paciente, o cliente, a pensar de modo sadio, de modo correto, vai deixando ele descobrir por si mesmo os vieses, os reveses, as dificuldades, mas também as soluções. Porque até então ele só via problemas na vida, dificuldades talvez intransponíveis, e possivelmente todas quase que ele mesmo criou, pela maneira de reagir às situações da vida ou pela forma como ele foi decidindo o seu próprio futuro. E de repente vai se descortinando novos horizontes que até então ele não visualizava, não compreendia, não pensava que era possível se dar com ele também. Mas é possível. O que acontece com a gente acontece com os outros também. E não é só no momento simultâneo, mas já aconteceu antes, vai acontecer ainda. Nós não somos uma pessoa peculiar no universo da qual pode-se dizer isso só acontece com ele e com mais ninguém. Não. Tenhamos humildade. Utilizemos do pensamento crítico, sensato, lógico, para reconhecermos, somos sim um a mais. E isso não nos diminui, é um a mais, não é um a menos. Estaremos sempre vivos, de cá ou do lado de lá. E isso não faz com que a gente se desconfigure, se descaracterize,
Pelo contrário, se somos um a mais passando por aquele desafio, por aquele revés, significa que alguém já passou, que alguém já venceu e alguém tem capacidade de me ensinar. E é isso que a filosofia faz. E a doutrina também é filosofia. Porque é sabedoria vertida do alto em nossa direção. Porque é razão que os espíritos superiores vêm nos convidar a exercer, a trabalhar como hábito, porque isso é como ali ferramentas batendo numa pedra bruta, esculpindo com força, com esforço, com suor, mas também com perfeição, com cálculo, para que a pedra não rache, não seja perdido, não seja ali maltratada, mas que depois apresente aquela bela obra de arte, que no fundo, somos nós mesmos, essa bela obra de arte que vamos de pouco a pouco esculpindo, pelo desenvolvimento da razão, pelo enobrecimento dos sentimentos, pela edificação em nós mesmos de tudo aquilo que é bom, que é virtuoso, que faz nos tornar seres por excelência, devotados ao bem porque amamos o bem. E ainda, é claro, falhos, errando, mas compreensíveis de que essas falhas são inerentes ao processo evolutivo em que nos encontramos, ao atual patamar, e que, mesmo assim, não devemos abaixar a cabeça, nos entristecer e desanimar. Pelo contrário, é reconhecer que o erro também é grande professor. E assim vamos vencendo. E vamos nos ajudando. E vamos entendendo melhor o que Vinícius quer dizer. Vejamos. Ele começa falando: que é a verdade? Tal foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus e à qual o Senhor não deu resposta. Isso nós todos recordamos daquela passagem evangélica inesquecível. Nos momentos finais de Jesus na terra, enquanto encarnado, ali padecendo torturas perante o Sinédrio, perante o governo romano, e de repente Pilatos lança aquela pergunta que ficou gravada para além do tempo, na eternidade: que é a verdade? Ele não foi o primeiro, ele não foi o último que fez essa pergunta, mas faz muita diferença a quem ele fez, porque mais importante que a pergunta se tornou a resposta. E qual foi a resposta? Jesus, o Senhor, não deu resposta, ele silenciou. Isso para nós já representa muito, mas Vinícius vai desenvolver e é com ele que nós vamos entender melhor. Quanta sabedoria nesse silêncio! Realmente, que se deve responder a quem formula semelhante pergunta? Nós não temos muito o que responder, ou se nós formos buscar no nosso guia e modelo, no tipo mais perfeito, o certo seria nada, realmente, porque ainda que nós arrisquemos qualquer coisa a respeito da verdade, teremos emitido somente um parecer, uma posição, claramente uma opinião do nosso entendimento, no espaço e no tempo, conforme o grau evolutivo de cada um de nós, as experiências que nós padecemos, que nos fez até então entender o que é a verdade. Mas esse entendimento ele pode cair por terra a qualquer momento. Ele tem que ser levado ao crivo da análise, se é verdadeiro, se tem fundamento, se é positivo, se tem razão, se é lúcido, se é claro, enfim, tudo isso que permeia para nós o caminho do equilíbrio, para então, depois dessas provas de fogo, termos a convicção. Realmente é provado, tem certeza, isso é verdade. É uma parcela da verdade. E essa eu já consigo perceber que sim, que é. Imagine um espelho. Imagine que essa cota de verdade que nós já assimilamos não é o espelho todo, mas já é um caquinho do espelho. Então aquela parte, por mais que nós coloquemos à prova, ela vence todas essas provas, todos esses testes. Então nessa nós nos agarramos não com fé cega, não com crença indiscutível, mas porque realmente aquilo satisfaz o bom senso, satisfaz a pesquisa, satisfaz o espírito de análise. É o caso quando Allan Kardec teve, pela revelação dos espíritos, o assunto da pluralidade das existências. Ele já tinha vindo analisando a respeito da existência do espírito,
a necessidade de encarnação e de desencarnação. Mas, de repente, quando os espíritos falam a respeito da necessidade de reencarnação, aí ele chega a tomar um capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que no caso nós temos ali o quarto e o quinto trabalhando esses assuntos mais explicitamente, um capítulo somente para trazer as suas reflexões, os seus entendimentos, depois de grandes e profundos estudos a respeito, mostrando é realmente assim que se dá. E até hoje não foi possível provar o contrário. Sabemos que o Espiritismo acompanha a ciência naquilo que a ciência revela, como de fato o que é a verdade, mas acompanhando sempre com humildade de que se aquilo cai por terra, é preciso nós cairmos por terra também naquela convicção e com humildade acolhermos a novidade que chega, sendo ela provada, sendo ela comprovada, sendo ela verdadeira. Vamos lá em André Luiz, nosso lar, quando o benfeitor lembra para nós na sua mensagem, já na abertura do livro, os seguintes dizeres: a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Isso está lá no início do livro Nosso Lar. Antes mesmo dele narrar qualquer assunto a respeito de sua vida no mundo espiritual, e muito menos de sua chegada na colônia, antes ele já traz essa mensagem de abertura do livro. Então, vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. O que acontece? Acontece que esse vaso, sendo frágil, ele não suportaria a verdade. Aliás, diz ele, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. É como se ele lembrasse a nós mesmos que a verdade não chega a nós somente por palestras, por dizeres, por livros. Não. Nos acrescentam muito os dizeres, aquilo que nós ouvimos, que vemos, que lemos, que assistimos, mas a verdade mesmo se dá nascendo em nós de dentro para fora, nas experiências de nossa existência, no contato da realidade, no sentir cósmico, no sentir realmente cidadão do cosmos, cidadão do eterno e filho de Deus. Porque assim nós compreenderemos, é isso que estava sendo dito naquela preleção que eu ouvi, naquela palestra, naquele seminário. É isso que foi dito naquele livro, naquela leitura. Todos nós sabemos que é assim. Quantas vezes, depois de alguns anos, quando a gente volta, por exemplo, nessas obras mesmos da coleção André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, e nós ali, talvez seja a segunda, a terceira leitura do mesmo livro, e nos deparamos com as mesmas palavras e agora com ideias diferentes. A gente vai entendendo melhor, porque agora não é a mesma pessoa com o mesmo livro na mão. É uma pessoa nova, com ideias mais sensatas para nós, mais amadurecidas, mais absorvíveis. Não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam. E essa fortaleza, essa fortificação se dá realmente pelo nosso processo autoeducativo. Em primeiro lugar, como espírito imortal que nós somos, que cada um de nós é, forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual, o que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Nossa, quando a gente vê essa expressão que André Luiz diz aqui, ligeiras notícias do espírito sequioso, aí ficamos pensando, ligeiras notícias, e quanto ainda nós temos que nos mergulhar neste mundo que ele desdobrou para nós, que ele descortinou este véu, e até hoje, se nós pensamos, tudo isso são somente ligeiras notícias, que muito mais tem pela frente. E a gente acha muitas vezes que tem a resposta para tudo. Não tem. Nem os espíritos têm. Só Deus as tem. Então vejamos sempre nas entrelinhas e nas linhas mesmo, que ali estão lições subentendidas, que devem ser bem entendidas pelo nosso crivo, pela nossa razão,
do quanto ainda falta para abarcarmos de forma mais segura a verdade em nossa vida. Já na questão 628 de O Livro dos Espíritos, Kardec também tocava no assunto com os benfeitores, quando ele pergunta: por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? Por que uns alcançam ela mais cedo, por que outros mais tarde, por que uns com facilidade, outros com grande dificuldade? E os espíritos disseram assim: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. E se André Luiz, agora há pouco, como nós dissemos, considera os vasos frágeis, é preciso que eles se fortaleçam para receber melhor a verdade, os espíritos agora da codificação utilizam outra expressão, a luz. Então dizem eles, a verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ofusca, cega a gente. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. E vejam, mesmo assim, com todo esse manancial vertendo do alto em nossa direção, nem sempre temos a noção clara, a sensatez daquilo que está como recurso até nós. E a gente acaba se inebriando com os convites do mundo, com as satisfações dos menores esforços, dos prazeres imediatistas, e realmente as palavras de vida eterna, que deveriam ser as prioridades, acabam ainda ficando como subsidiário, como acessório, o para depois, não é? Havia na antiguidade, dizem eles ainda, como sabeis, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para aqueles que eram tidos como profanos. Como não lembrar de Pitágoras, neste caso, e ao mesmo tempo lembrar daquele círculo hermético ocultista fechado que também existia em torno dele, e por ele e com ele. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas, embora já fosse muita coisa. Coisas que eles descobriram sozinhos, por si mesmos, com a inspiração do alto, que hoje nem com tecnologia ainda absorvemos diariamente como já poderíamos absorver. Dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o homem estudioso, o que acontece? Não há nenhum sistema antigo da filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, porque todos encerram germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis graças agora à chave que nós temos chamada Espiritismo. Mas segue Vinícius. O indivíduo que a faz essa pergunta, o que é a verdade, lavra a sentença de sua falência mental. Aí a gente para e pensa, nossa, parece que Vinícius pegou pesado agora. Mas também, mais à frente, ele vai fazer conosco outras provocações, entendamos assim, estímulos ao nosso processo reflexivo. E não poderia ser diferente, ele está trabalhando conosco um conceito que é um dos maiores conceitos na filosofia, que é a verdade. De fato, não pode haver maior atestado de insânia do que perder a noção da verdade. Por quê? Subentende-se que se a criatura está perguntando o que é a verdade, parte da premissa que ela não sabe. Porque ela, se soubesse, ela não estava perguntando. Ela estava dizendo a resposta, ela estava ensinando. Mesmo que a resposta venha a ser um silêncio. Que o nosso mestre concedeu assim àquele governante romano naquele dia que ficou registrado para a posteridade. Os psiquiatras empregam vários meios práticos para diagnosticar os casos de alienação, diz Vinícius. Não sei se eles se servem deste também. Se eu fosse, diz ele, profissional da especialidade, seria aquele o processo que de preferência usaria para aquilatar do estado mental
dos meus clientes. Nessa altura, nós temos que fazer mais um gancho mental e irmos à questão 262 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Porque, realmente, desdobrando o assunto que nós estamos trabalhando, se eu não sei o que é verdade, se eu estou perguntando para saber a resposta, e a doutrina espírita me diz que na nossa origem somos simples e ignorantes e sem experiência, como então eu vou escolher uma encarnação na qual eu serei responsável, já que as escolhas das provas, em seu gênero, partem de mim mesmo antes da vinda à crosta terrena na ligação ao corpo físico? Mas aí nós temos aquela beleza de resposta em que está dito: Deus lhe supre a inexperiência. E assim tem sido conosco até hoje. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então é que, muitas vezes, o espírito se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos espíritos bons. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Então cai-se muito mais por achar que sabe do que pela ignorância, da simplicidade, do início, da inocência em si. É realmente quando a gente vai sozinho decidir, escolher, achando, não, agora eu posso, não preciso de mais ninguém, nem de cá e nem de lá, é que aí se tropeça e cai. A queda do homem, como dizem os espíritos, porque a gente se extravia no sentido de achar que já domina a verdade, que já conhece muito bem todas as possibilidades. E não é assim. Na verdade, o que nós estamos dando atestado é de não ouvirmos os conselhos dos espíritos bons. Por isso, nós sempre dizemos e costumamos repetir: tudo quanto a gente sabe de mediunidade sempre ainda é muito pouco. É sempre necessário e indispensável que estejamos permanentemente estudando sobre a mediunidade. E, é claro, o livro dos médiuns, começando com ele, bebendo, buscando sempre nele, que é o maior tratado que até hoje não foi equiparável com nenhum outro. Outros vieram ilustrar, suplementar, mas ainda continua sendo o livro dos médiuns o melhor e o maior, o mais claro, para nos ajudar, nos esclarecer a respeito deste tema. E a gente pensa muitas vezes que sabe e, no entanto, nem domina. Por isso ainda é preciso voltar e repetir e meditar sempre, como hábito, como costume, os estudos perenes da mediunidade. Se possível, é claro, sempre também em concordância com o Evangelho, sempre à luz do Evangelho. Quanto mais a gente estuda de doutrina, melhor a gente entende o Evangelho. Então, ambos devem seguir sempre crescendo em nós mesmos e nós crescendo neles, pela absorção desses conteúdos e a transformação desses conteúdos em comportamentos nossos melhores, mais nobres, mais elegantes, digamos, do ponto de vista espiritual. Segue o benfeitor Vinícius dizendo: não obstante, o estado atual deste século é precisamente aquele em que outrora se encontrava Pilatos. Os homens perderam a noção da verdade. Tantas vezes a menosprezaram, tantas vezes abafaram seu susto na esfera da razão, que acabaram por ignorar o que ela seja. Já não sabem discernir entre a luz e as trevas, o bem e o mal, a verdade e a impostura. E aí a criatura vai ficando totalmente confusa, porque ela chega a um patamar que ela já não sabe separar prazer e dor, mal e bem, supérfluo e necessário, felicidade e alegria, tristeza, angústia, aflição. O vocabulário do próprio ser vai ficando muito pobre, muito curto. E ele, na verdade, não reconhece a sua identidade, esse ser. Ele não se vê como um indivíduo, filho de Deus, co-criador, cooperador no mundo, porque ele está aqui para algo.
E sempre há algo maior do que a gente tem condição de fazer, porque na nossa vida diariamente a resistência fala muito forte, a rebeldia, os murmúrios, como dizem os espíritos, as reclamações, as teimosias. E tirássemos ou vencêssemos tudo isso, porque são forças realmente a serem combatidas, e veríamos que a gente tem condição de fazer muito mais. Naturalmente que isso demanda tempo, demanda disciplina, demanda aquisição de hábitos positivos, hábitos felizes que tomarão o tempo positivamente daqueles hábitos nocivos, viciosos, aquelas tendências inferiores que ainda nos apresentamos, mas reconheceríamos pelo menos que já estaríamos sempre buscando trabalhar ou decidir no clima do discernimento. Fora isso, a vida vira uma mentira. Ficamos sempre num perpétuo rascunho, achando que vai dar sempre a oportunidade de colocarmos a limpo. E não dá. Porque se nós não sabemos a resposta da verdade, nós não sabemos também os acontecimentos do amanhã. Tem muita coisa fora do nosso controle, porque é justamente para não estar sob o nosso controle. Porque se estivesse, nós não estaríamos atuando bem. Ainda nos falta aquilo que vimos na questão 262, o livre-arbítrio. Falta-nos ouvir melhor os bons espíritos que estão conosco, sempre, ao redor de nós todos, buscando nos intuir, nos orientar, nos transmitir a verdade, realmente. Pelo menos a verdade que seja útil para a nossa cota de entendimento na vida atual, na nossa atual encarnação. Olha o que Emmanuel diz no prefácio do livro Missionários da Luz, chamado Ante os Tempos Novos. Só um trechinho, quando ele aponta assim: os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. Lembra-se daquela lenda do peixinho vermelho que é recontada no início do livro Libertação, que na verdade é uma lenda do Egito Antigo, e ali quando um peixinho vai e desbrava novos locais, terras novas ou águas novas, melhor dizendo, e vê todo aquele panorama e volta para contar para os seus, todos o taxam de louco. É claro que eles já não estavam nem com condição de passar por aquela fresta estreita por onde ele passou, porque ele teve que fazer exercícios. Entendamos aqui a academia da alma, a musculação do espírito, exercícios espirituais. Ele teve que se disciplinar para fazer jus, para se tornar digno daquele novo habitat. E os demais não. Além de não estarem compatíveis com aquela nova realidade, ainda o excluíram, o expulsaram, considerando que ele era o insano, ele era o desarrazoado, o perdido no clima mental. E a gente vê por aquela deslumbrante história que não é assim que se dá. A mesma coisa se dá conosco. Quando nós temos o ensino real, em vez de nos aproximarmos, considerando, é claro, que o labor divino ele é eterno, rumo à perfeição, a gente se afasta, espantadiço. Mas a vida, essa grande professora, porém, espera-nos com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade. A lei de Deus, que está em toda parte, tanto dentro de nós, na nossa consciência, quanto em toda a natureza. Gradativamente ela revela-nos a verdade, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. É incrível essa expressão de Emmanuel. A vida, porém, espera-nos com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, revela-nos a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. E mais à frente ainda, nesse prefácio, ele diz: a maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará as leis divinas. Impossível. A verdade vencerá sempre
e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Com paciência maternal. Vamos seguindo com Vinícius e deixamos aqui a cada um depois a sugestão de voltar a esses textos também, que nós temos feito os links mentais, como nós chamamos, para uma meditação mais aprofundada. Temos certeza que vai ser muito agradável para cada um de nós. Não obstante, então, o estado atual deste século é precisamente aquele em que outrora se encontrava Pilatos. Os homens perderam a noção da verdade. Tantas vezes a menosprezaram, tantas vezes abafaram seu susto na esfera da razão, que acabaram por ignorar o que ela seja. Já não sabem discernir entre a luz e as trevas, o bem e o mal, a verdade e a impostura. Fica também então para nós registrado que um dos primeiros sintomas dessa psicose, dessa desconexão ou dessa confusão em relação à verdade é a desistência do discernimento. Preguiça mesmo espiritual de utilizar o discernimento. E o que acontece quando a gente não usa o discernimento nos nossos gestos, nas nossas ações, nas nossas decisões? Ora, acontece que nós damos brecha, nós damos margem, nós damos abertura ao impulso. Então a gente começa a agir por impulso. Instintivamente, como dizem os espíritos, a gente talvez começa a apresentar algumas ações ou reações que nem os animais apresentam, ou seja, é mais inferior ainda aquilo que a gente está externando, é primitivo mesmo, é uma coisa muito primeva, de milhares de anos atrás, que ainda vem junto conosco em climas de atavismo. O instinto foi permitido a ser usado, que é também um tipo de inteligência, mas no clima do impulso, onde era ser chamado o bom senso a sentar na cadeira e emitir a sua posição. E deixa de ser opinião porque passa a ser uma análise. Isso sempre com o Cristo. A cartilha que nós usamos é a do Cristo, para que as nossas decisões sejam as mais elevadas possíveis. Porque se não somos espíritos puros, pelo menos o nosso mestre é. Então, se ele é, os ensinamentos dele, uma vez tomados como filosofia de vida, pelo contrário, em relação aos erros, nos encaminharão para a leira dos acertos, da vitória, das conquistas, daquela maior de todas, da conquista de si mesmo. A razão humana, diz Vinícius, acha-se obliterada como consequência natural do esforço que o homem vem empregando em fazê-la funcionar às avessas. As faculdades psíquicas, como os órgãos físicos, são suscetíveis de enfermar. A mente também adoece. E ela adoece muito antes do corpo físico. Também em Libertação, nós vamos ver, após aquele capítulo inigualável, inesquecível, que é o primeiro, quando o ministro Flacos dá ali aquelas palavras realmente que cabe a gente meditar com muito carinho. No capítulo 2 nós já temos o instrutor Gúbio trazendo para nós muito a respeito da mente, do poder da mente, das energias mentais, inclusive neste clima de saúde e doença, até da psicossomática. Então sempre voltarmos às falas dos benfeitores para entendermos aquilo que Vinícius diz, porque quando ele disse isso aqui, não existia ainda a publicação da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Não existia. É na década de 40 que vão começar a surgir Nosso Lar, os mensageiros, missionários, obreiros no mundo maior, e enfim, por aí vai. As faculdades psíquicas, vamos repetir, como os órgãos físicos, são suscetíveis de enfermar. A razão do século está seriamente enferma. Se naquela época, imagina hoje, é motivo para desanimarmos? Não. É motivo para nós recordarmos que a repetição das palavras do alto em nós tem a capacidade ou o poder de gravar em nós aquilo que nos faz bem. É o remédio, que não basta uma dose só para promover a cura ou o tratamento adequado. É preciso tomar uma dose, 2 doses, 3 doses, na hora exata, por aquele tempo registrado, vários dias, semanas ou meses. Repetição.
A verdade é gravada em nós, na experiência da vida, pela repetição. A repetição dos maus hábitos vai fazer com que a gente aprenda pelo erro. A questão é que talvez é tarde demais, mas sempre é tempo. Agora, quando é pelo acerto ou pelo esforço que a gente faz em acertar mais, sempre com humildade, com simplicidade, com clareza, aí nós vamos ver o remédio fazendo efeito mais rápido, porque o paciente começa a ajudar também. Os motivos que determinaram este estado patológico são os mesmos que ocasionaram a perturbação de Pilatos quando indagou de Jesus, que é a verdade. Por que este homem se sentiu incapaz de perceber a verdade? E aí Vinícius responde: exatamente porque se habituou a sobrepor à verdade os seus interesses, as conveniências da posição que ocupava. Ou seja, qualquer coisa que Jesus dissesse para ele não seria por ele entendido como a verdade, ainda seria mentira. Porque tudo que Jesus dissesse para ele estaria de forma contraditória àquilo que ele tinha vindo apresentar, que ele estava sendo no palco da vida, especialmente naqueles momentos decisivos, que também eram para ele muito decisivos. Porque o que era realmente a sua verdade, como forma rígida, fixa, indiscutível, mentalidade tacanha, fechada, que não se abre, não se torna buscadora, não se torna aprendiz, era a verdade essa que ele já tinha resposta, então ele só estava testando Jesus, mas a sua resposta não era certa, porque o que formava o seu pensar eram os seus interesses, as suas conveniências da posição que ocupava. Agora lembremos, querida amiga, querido amigo, naquele ditado popular, cada um tem a visão da posição que ocupa. E não em comparação com os demais, com os irmãos e irmãs, mas em comparação conosco mesmos. Cada um tem a visão do horizonte comparando-se com a montanha que já conseguiu escalar. E o que é essa montanha se não vencer-se a si mesmo? No clima de autodescobrimento, de auto-amor, de autoaceitação, para que assim podendo compreender a natureza humana melhor, a gente entende muito do que é comportamento social, do que é comportamento individual, por estarmos mais compreensivos a respeito dos nossos próprios padrões mentais, dos nossos pensamentos repetitivos, daquilo que ainda é muito forte em nós e que estamos aí tentando a todo vapor trabalhar para vencer. Viveu, diz Vinícius, ainda referindo-se a Pilatos, sempre constrangendo a razão, abafando a voz da consciência e a luz que estas faculdades, no exercício de suas funções normais, procuravam fazer em seu espírito. Então, nós dissemos lá no início que era interessante que a gente se visse no lugar de Pilatos, até porque Vinícius estava utilizando essa figura como recurso didático para que a gente pudesse entender de uma forma mais acessível este assunto que, em geral, costuma ser muito frio ou leva facilmente para caminhos de devaneios. Como não se recordar a decepção de Paulo de Tarso, quando foi justamente em Atenas, a tão sonhada Atenas, que ele queria ir, queria visitar, porque era ali aquele homem entre dois mundos, o mundo grego e o mundo judaico, o mundo romano e o mundo judaico, e chegando justamente em Atenas, aquele homem que tinha cidadania romana não consegue instalar ali uma cela do Cristo, porque aquelas mentes eram tão frias quanto os mármores daquela cidade, belas porém frias. Porque filosofavam? Não, o Paulo nunca condenou a filosofia, pelo contrário, a nossa própria doutrina é filosofia também, seu tripé de religião e ciências. A filosofia é o amor à sabedoria, é impossível de ser condenado porque justamente ele é digamos, uma ferramenta de ponta para que nós possamos progredir, rumo ao bem, rumo ao alto, rumo ao melhor de nós mesmos. O que era condenável ali foi o caminho que as coisas tomaram. Aquelas mentes, por mais que vaidosas, esterilizaram os próprios corações. Então o Cristo não encontraria morada naquela frieza. Como nascer o Cristo num ambiente frio, inóspito, estéril? Por mais que a intelectualidade ali
apresentar-se aquela fartura. Não era uma intelectualidade que descia ao coração, especialmente às mãos, se tornando caridade. A verdade é verdade quando ela prevalece no clima da caridade. Mas vamos caminhando então para a conclusão da fala de Vinícius, quando ele diz: sucede com a razão o mesmo que acontece com qualquer órgão do nosso corpo, cuja função natural fosse contrariada sistematicamente. Tal órgão acabará certamente degenerando-se, e assim tem feito os homens. Na expansão desbragada do egoísmo a cujo império se acham submetidos, acabaram desnaturando a razão. Com isso, perderam a noção da verdade. Perdendo a noção da verdade, perderam consequentemente a noção da justiça, a noção do dever, a noção da liberdade. Então vejam que é muito sério, realmente é uma psicose, porque perder a noção da verdade desvirtua todos os meandros dos nossos caminhos de evolução. A justiça, o dever, a liberdade, a vontade, enfim, é muito sério. A vida do século não tem mais senso, tudo está invertido. E aí Vinícius apela agora para frases fortes, justamente para nos chamar a atenção à gravidade do tema, quando ele diz: todas as coisas são feitas ao contrário do que deveriam ser. Não há naturalidade, não há realidade na vida social. O mundo está mergulhado nas trevas e no caos. Ora, ele não está sendo exagerado quando nós passamos a reconhecer que, praticamente um século depois, agora no advento das telas, da conexão rápida via internet, enfim, tudo isso que nós estamos custando a dominar e tem nos dominado com muito mais facilidade, percebemos que o ser realmente tem invertido e usado nas relações o clima do descartável, usando pessoas, enquanto em relação às coisas é o contrário, amando coisas, enquanto na verdade este amor nada tem de amor, por ser um apego, uma dependência, uma carência, tratando o temporário como se ele fosse eterno. Mas Vinícius ainda tem para nós um grande consolo, quando ele finaliza abordando: como sair de tão precária situação? Como vencer semelhante anomalia? Como sarar tão grave psicose? Resposta: escutando e meditando a palavra do Redentor. Veja que não é a resposta para o que é a verdade, mas a resposta para como sairmos dessa psicose, dessa confusão, dessa enfermidade grave mental que faz com que a gente esteja cego não por entrar em contato com a verdade, mas justamente por ter a oportunidade de acessar algo dela e não querermos, e não buscarmos, e não bebermos. Escutar, meditar a palavra do Redentor, do Filho de Deus, do grande Mestre, do médico que sara as chagas do corpo e da alma. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra aquilo que está no versículo 32, no capítulo 8 do Evangelho de João? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é com o versículo 6 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus que Vinícius termina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então passaremos a nos nutrir daquilo que realmente sacia o espírito, e não somente o sensório, os prazeres momentâneos, a ilusão da matéria. Vamos um passo mais além e nos sentiremos mais felizes. Um abraço, muita luz e muita paz.